vamos lá. Pra quem tá chegando por aqui, vi que tem um monte de gente nova no Facebook, no YouTube, no Instagram também. Eu sou a doutora Angélica Rabelo, sou pediatra e ajudo famílias com bebês de 0 até os 3 anos a ter de volta a qualidade de vida, a mãe conseguir descansar, sair dessa exaustão e ter um bebê que cresce e se desenvolve da forma mais saudável possível. Que a gente sabe que o sono é base fundamental para um crescimento e desenvolvimento saudáveis, certo? Então sejam todas bem-vindas, vocês, seus bebês, seus familiares e todo mundo que passar por aqui, certo? E o nosso tema de hoje é um tema profundo, doidinho, mas que vocês sempre, toda vez que eu pergunto qual tema vocês querem, vocês perguntam, doutora, fala um pouquinho se de fato o meu sentimento atrapalha o bebê. Se o que eu estou sentindo vai fazer mal pro meu bebê. Né? Então nós vamos conversar um pouquinho. O intuito dessa live é trazer vocês para a consciência, trazer vocês para a realidade, fazer vocês entenderem o que acontece, quais são os impactos, né, das nossas emoções no nosso bebê, mas não é para ninguém ficar, meu Deus, ó céus, ó terra, eu estou fazendo isso de errado, eu estou fazendo aquilo de errado. A ideia é vocês terem consciência do que está acontecendo para que assim vocês possam mudar, tá? Então, nosso tema é como o emocional da mãe interfere no sono dos bebês. Então, sem sofrimento neste momento, é um momento de aprendizagem e que a gente precisa ter clareza. Sem ter clareza é impossível. Sem a gente saber qual é a base do nosso problema, é impossível a gente conseguir melhorar o sono do nosso bebê de uma forma gentil, de uma forma gradual, de uma forma amorosa. Não tem jeito. Então a gente tem que ter clareza sempre da base, certo? Essa live é toda embasada em conteúdo científico. Então, em alguns momentos, eu vou citar para vocês alguns artigos para vocês conseguirem ver as fontes de onde saem essas informações, porque eu sei que a internet está lotada de pessoas falando para você que bebê é assim mesmo, que bebê não dorme, que é assim mesmo, que você tem que aguentar e tá tudo bem, né? Então, como eu não aguento mais ouvir as pessoas falarem que você tem que aguentar, eu trouxe para vocês uma live bem baseada em conteúdo científico e vou citar para vocês alguns artigos de algumas das maiores universidades do mundo, para a gente conseguir aprender um pouquinho mais sobre o sono, certo? Então, estão preparadas? Vou liberar vocês aqui, eu quero saber. Me manda aqui, tô preparada? Quero saber se vocês estão comigo e vamos embora pra gente começar aqui, né, entender um pouco mais dessa relação do nosso emocional com o desenvolvimento e com o sono do nosso bebê. Bora? Pessoal do YouTube aqui do Face, todo mundo preparado? Bora, todo mundo? Então vamos que vamos. Meninas, olha só. Pra discutir, tá? Pra discutir, bora? Pra discutir, né, essas situações, né, que vocês falam sempre. O que vocês mais mandam nas caixinhas e nos directs? Tati, sua linda, beijo gigante. Preparadíssimas, vambora. Vou silenciar um pouquinho, senão eu fico lendo vocês. Bora lá. Então, o que vocês mandam com frequência? Nas mensagens por direct, nas mensagens das caixinhas, nos posts do feed, nos comentários, que o meu bebê chora o dia todo. Eu tô muito estressada. O meu bebê tá muito estressado. O meu bebê tá irritado. Eu vejo mães comentando de bebês de 2 meses que não dormem hora nenhuma do dia. Que não tiram uma soneca. Nenhuma. Imagina um bebê de 2 meses. De 2 meses não tirar nenhuma soneca. Um bebê que teoricamente teria 16 horas de sono aproximadamente, não tirar nenhuma soneca. Imagina o nível de estresse desse bebê e dessa mãe, né? Então, as mensagens que vocês mandam sempre são muito carregadas de quê? De bebês extremamente estressados. Bebês que brigam com sono, bebês que lutam com sono. Ontem mesmo, alguma mãe mandou na caixinha de perguntas sobre o bebê não gostar de dormir. Não sei se foi ontem ou se foi hoje agora. Eu respondo tanto vocês que eu não lembro às vezes. Mas acho que tá nos stories ainda. Ela perguntou, e sobre o bebê que não gosta de dormir? E eu coloquei, naturalmente não existe bebê que não gosta de dormir. O bebê, por algum outro motivo, ele pode ter associado que aquele momento é um momento ruim, ou ele pode estar no cansaço crônico, mas esse bebê certamente está extremamente estressado durante o dia todo. E à noite também não tá legal. Então, imagina como é que tá essa mãe. Então, quando a gente fala dessas situações de bebês estressados, de bebês cansados, bebê brigando, lutando contra o sono, não dormindo, bebês pequenos ainda, bebês jovens ainda, não dormindo hora nenhuma durante o dia, nós temos que discutir 2 principais situações que são fundamentais para serem ditas, para serem faladas aqui. Olha, quem está anotando já anota aí. Primeira situação, e é o principal motivo dessa nossa live aqui hoje, tá?
Qual é, né? A primeira situação é o fator estressor, né? O maior fator estressor materno aí, né? No começo da maternidade aí. Isso a gente fala pelo menos pelo primeiro ano de vida, mas obviamente isso se perpetua depois se você não resolver isso antes. Então, o principal fator estressor, estamos falando da privação de sono. Então, a nossa primeira situação é o estresse materno aí e como fator estressor, a nossa privação de sono. E a segunda situação que nós vamos discutir aqui um pouquinho é a capacidade do bebê sentir, captar, né, e sentir as mesmas emoções que a mãe sente. Olha, esse ponto, eu sei que vocês vão ver que é mais profundo e ele é muito bonito, mas ao mesmo tempo ele é um pouco preocupante. Porque se a gente está num nível de estresse alto, como é que será que fica essa situação e essa capacidade de perceber o que nós sentimos e sentir o que nós sentimos, né? Mas vamos com calma, porque nós vamos começar pela nossa primeira situação, que é, de fato, o principal fator estressor. Então, discutindo essa situação, tá? O impacto dessa privação de sono, a gente sabe que há muito tempo, né, já tem se percebido que essa maternidade idealizada aí pela sociedade, isso que te falam, que você vai vendo por aí, né, que é o bebê o dia inteiro no colo, o bebê no canguru o dia inteiro, o bebê no sling o dia inteiro, o bebê no peito o dia inteiro, o bebê que não dorme, o bebê que acorda 5, 6, 7, 8 vezes, 12 vezes, como algumas alunas minhas já tiveram, a noite inteira. Esse bebê que tá acordando múltiplas vezes, mas tá tudo bem, é assim mesmo, né? Isso que a gente tem visto por aí, a gente já entendeu que tá difícil, que essa maternidade não está fácil. Por mais que a sociedade esteja querendo te falar que tá tudo bem, que é assim mesmo, querer que você esteja sempre disposta a dar o peito a qualquer hora, por quanto tempo o bebê queira, 3, 4, 5 anos, sempre no colo, ou sempre no canguru, ou sempre no sling. E isso tudo sem reclamar. Esse é o ponto principal. Tudo isso você tem que fazer e sem reclamar. Porque se você reclamar, você tá fazendo mimimi. Você não é uma boa mãe. Se você reclama, você não nasceu para ser mãe. Se você reclama, você tá se privando o seu bebê dos momentos de amor e conexão. É isso que a gente escuta por aí. E eu cansei de ouvir essas coisas e cansei de ver vocês sofrendo dobrado por isso. Porque tudo isso vem tornando a maternidade, de fato, cada vez mais difícil. Porque você tem que ser tudo isso sem reclamar, trabalhar, cuidar da casa, dar conta de tudo. E não tem ninguém nesse planeta que dê conta de tudo. Não adianta. E aí, como que você se sente quando você é cobrada a só amamentar no seio materno, amamentar a livre demanda e a qualquer hora, a qualquer chamado, a qualquer choro, a qualquer resmungo do bebê, a noite inteira, várias vezes, 10, 12, independente da idade, o bebê no colo o dia inteiro, o bebê no canguru o dia inteiro. Como que você se sente? Pensa aí, como que você, no seu íntimo, se sente sendo cobrada a fazer tudo isso sem poder reclamar? Qual que é a sensação que isso traz para você de felicidade ou uma sensação de frustração? Ou um sentimento de exaustão, de cansaço? Né? As pessoas quererem te falar que é assim mesmo e tá tudo bem. Sabe o que acontece? Não tá tudo bem. O problema é que não está tudo bem. Não está tudo bem não dormir. Não está tudo bem não ter tempo para cuidar de você mesma. Não está tudo bem estar estressado o dia inteiro. Não está tudo bem descontar o seu estresse em todo mundo o dia inteiro. Não está tudo bem você se tornar a pessoa que você não era antes. Não está tudo bem. E é isso que a gente precisa entender. Porque o que a gente escuta o tempo inteiro é: calma, mãe, tá tudo bem. Não, gente, não tá tudo bem. Tem que entender isso e tem que aceitar. Porque senão a gente vai sendo engolido aí pelas informações que já passam na internet e que é assim mesmo, é assim mesmo, é assim mesmo, e é amor, e é isso, e é aquilo. Calma. Tem sim que dar colo, tem sim que dar peito, tem sim que dar abraço, que chamegar, que deitar junto, que dormir junto, que abraçar, que agarrar. Tem tudo isso. Mas não é só isso. Não é só assim que a gente vive a maternidade. Né? Atrás dessa mãe aí, ou melhor, junto com essa mãe, dentro dessa mãe, tem uma mulher. Tem uma mulher, tem uma esposa, tem uma profissional, tem uma amiga, tem uma filha, tem uma irmã. Né? Então, assim, você também é mãe, mas você não é só mãe. Né? Eu também sou mãe de 2 e sei que nós precisamos de outras coisas também. A vida precisa ter um equilíbrio, certo? E aí, olha só, vou trazer o primeiro estudo para vocês aqui. É um estudo da Universidade Federal lá do Rio Grande do Sul. As minhas alunas do Rio Grande do Sul, um beijo gigante. Meus sotaques deliciosos, saudade de vocês.
Esse estudo da Universidade do Rio Grande do Sul, o título dele é Maternidade e Situações Estressantes no Primeiro Ano de Vida do Bebê. Olha só, maternidade e situações estressantes no primeiro ano de vida do bebê. Vou ler para vocês só um pedacinho, um trecho do resultado. O resultado dele é enorme, mas vou ler um trecho para vocês. Desse estudo da Universidade do Rio Grande do Sul. Olha só. Os resultados do presente estudo revelam que, entre as principais situações geradoras de estresse ao longo do primeiro ano de vida do bebê, destacam-se o cansaço materno, a falta de sono e o fato de ter a vida regrada pelos horários e necessidades do bebê. Na pesquisa realizada por Cavendish, o número de horas de sono de muitas mães nos 4 primeiros meses de vida do bebê foi de 3 horas por noite, em média. Essa privação de sono trouxe problemas para a relação conjugal para metade das mães entrevistadas por Cavendish, que revelaram preferir dormir em lugar de fazer atividades com o marido. Atividades, entre elas, todas que a gente conhece, né? Enfim, esse estudo, ele mostrou o que a gente já está vendo, que o pior momento, a pior coisa dentro do primeiro ano de vida ali do bebê é, de fato, para a mãe, é, de fato, a privação de sono. É a exaustão, é o cansaço, e isso impacta diretamente na esposa que ela é e, com certeza, em outros aspectos também que não foram ditos aqui em relação a esse estudo, né? E aí, de onde vem uma mãe dormindo 3 horas por noite? Imagina você, um ano, dormindo em média 3 horas por noite. Gente, não existe isso para o seu organismo. Isso é incompatível com a existência, praticamente. É porque a gente se vira. Mas 3 horas por noite não é saudável para ninguém, né? E de onde? E de onde vem essa privação de sono? Por que que isso acontece? Quem não estava aqui ontem, na live de ontem, eu comentei um pouquinho com vocês, dei uma comentada por cima sobre a insônia. E falei para vocês que os bebês também têm insônia. E é incrível, incrível o número de pessoas que não sabem que os bebês também têm insônia. Número de pessoas, e aí inclui-se também os pediatras, médicos e outros que falam por aí sobre os bebês, né? Os supostos entendedores de bebês. Você pode entender uma parte, uma outra, mas se você não entende de sono, cuidado com o que você vai falar por aí para as mães, porque os bebês também têm insônia. Só que, para quem não assistiu ontem, né, cerca de 30% dos bebês têm insônia, e essa insônia é uma insônia comportamental. Cerca de 30% tem, tá, essa insônia. E essa insônia comportamental, a gente não trata com medicação. A gente trata com terapia comportamental. E é isso que eu desenvolvi dentro do meu método, e é isso que eu aplico com as minhas alunas lá no programa de orientação do sono infantil. É isso, terapia comportamental. É manejo clínico do sono. Não é medicação e sai passando melatonina para todo mundo. Enfim, não é isso. Até porque nem tem recomendação para se passar melatonina para os bebês. Já fazendo esse adendo aqui. Então, foi isso que eu desenvolvi. Desenvolvi dentro do meu método uma forma de manejo desses bebês. De manejo dessa insônia desses bebês. Porque não são todos que sabem dormir. E aí, quando a gente fala dessa insônia, quando a gente entende que essa insônia é uma insônia comportamental, o que a gente entende? Isso significa o que pra gente? Isso significa, falei pra vocês brevemente ontem também, isso significa que essa insônia foi sendo construída na vida deste bebê de acordo com as experiências, com os hábitos e com o ambiente que ele foi crescendo, que ele foi se desenvolvendo. Então, conforme você começa aí a vida do seu bebê, conforme você começa acompanhar o crescimento e desenvolvimento do seu bebê, se você não manejar da forma correta o sono, isso vai virar uma insônia, provavelmente uma insônia comportamental, se o seu bebê for saudável e não tiver nenhum outro distúrbio relacionado ao sono, que não é o que a gente aborda aqui, certo? Então, o bebê sim tem insônia. E ela poderia ter sido evitada se você soubesse, desde lá da sua gravidez, desde os primeiros dias de vida do seu bebê, como manejar o sono dos bebês. Entender como que é o sono, o que você precisa fazer, o que você não precisa fazer, onde você intervém e onde você não precisa intervir. E tudo isso, continuando a dar o colo, continuando a dar o peito, continuando em livre demanda, tudo isso. A questão é conhecimento. Não adianta. A gente entende que a base do problema está na falta de conhecimento. E você, se você não é instruída pelos profissionais, desde a sua gestação, que você precisa entender sobre o sono do seu bebê também, como é que você vai, desde o primeiro dia de vida, começar a ensinar o seu bebê a dormir da forma correta, né? Um outro estudo que eu quero falar para vocês, publicado aqui, pela Revista Paulista de Pediatria.
Um estudo publicado pela Revista Paulista de Pediatria, ele fala, ó, causas de insônia nos primeiros anos de vida e a repercussão nas mães. Então, a causa de insônia nos bebês, nos primeiros anos de vida, e como que essa insônia repercute nas mães. Como que essa insônia dos bebês, elas vão repercutir nas mães, nas cuidadoras, no cuidador principal, que no caso somos nós, né? Olha só o que está escrito nesse estudo, ó. Vou ler um trechinho para vocês pequenininho também. Estudos demonstram que há associação entre insônia do bebê e depressão nas mães. E a insônia pode ser manifestação de dificuldades no desenvolvimento psíquico da criança pequena, que acontece na relação com sua mãe. Ou seja, o que isso quer dizer? Que a insônia, sim, ela pode levar, a insônia do bebê, sim, ela pode levar à depressão materna. E a depressão materna pode sim causar prejuízos no desenvolvimento psíquico do bebê, no desenvolvimento do seu bebê. E os prejuízos no desenvolvimento psíquico do bebê levam à insônia. Você entendeu que isso forma um looping? Você entendeu que isso é um ciclo vicioso? Insônia leva a depressão na mãe. A depressão da mãe leva a prejuízo no desenvolvimento do bebê. Prejuízo no desenvolvimento do bebê se manifesta por insônia. Insônia leva a depressão e o ciclo não se acaba. E como que acontece isso? Nós entramos no looping. Falta de conhecimento. Começou lá em cima, ó. Lá em cima. Nós não sabíamos nada sobre o sono. Você não entendia nada sobre o sono. Você nem sequer sabia que você precisava saber sobre o sono. Tá lá. Zero conhecimento sobre o sono infantil. Isso vai trazendo o quê? Que a gente acabou de comentar? Vai construindo uma insônia comportamental. Essa insônia comportamental leva a mãe ao quê? Altos níveis de estresse e, consequentemente, uma possível depressão. A depressão, altos níveis de estresse, causam prejuízos no desenvolvimento do bebê. Prejuízos no desenvolvimento causam insônia. E a falta de conhecimento para resolver isso mantém esse ciclo, se perpetuando, esse looping, que não acaba de jeito nenhum. O ciclo se mantém. Então, como? Entendendo isso, entendendo que é um ciclo, como que a gente quebra esse ciclo? Como que a gente faz? Se nesse momento você percebe que quem está sofrendo? Mãe e bebê. Não é só sobre a mãe e não é só sobre o bebê. É um binômio. A mãe tem que ser vista e respeitada de forma igual com esse bebê. Igualmente respeitada. Porque são dois elementos. É uma relação, não é uma pessoinha só. Não é só o bebê. É um bebê e uma mãe. E eles estão intimamente ligados. Para o bebê estar bem, a mãe tem que estar bem também. E para a mãe estar bem, o bebê tem que estar bem. É um ciclo. E como que a gente faz para quebrar esse ciclo vicioso? Com conhecimento. Uma coisa importante para vocês, muito importante. Tem grávidas aqui hoje? Me fala aqui. Tem gravidinhas aqui hoje? Soltei vocês um pouquinho, me conta. Esses corações que vocês deram agora foram das gestantes? Vou falar agora aqui uma coisa importante, tá? Para as minhas gravidinhas que estão aqui também. Olha só, super importante. Teve um estudo que analisou, tá? Analisou os níveis de cortisol nas grávidas, tá? Teve um estudo que analisou o nível de cortisol nas grávidas. Deixa eu silenciar vocês de volta. Já vi que tem um montão aqui, porque esse tema ele é bem complexo para eu conseguir concentrar e explicar bem bonitinho para vocês. Então, teve um estudo que ele analisou o nível de cortisol nas grávidas. E esse estudo mostrou que as grávidas que passaram, principalmente pelo primeiro trimestre de vida do bebê, tá? Pelo primeiro trimestre lá, de vida do bebê não, do feto, né? Pelo primeiro trimestre da gestação, que passaram por altos níveis de estresse, isso fez com que elas aumentassem o cortisol. E o cortisol mais alto nessas gestantes, ele promoveu mudanças estruturais numa áreazinha do cérebro chamada amígdala. A amígdala é uma áreazinha do cérebro, não é da garganta, é uma lá no cérebro. A amígdala dos bebês, ela é responsável pelo desenvolvimento emocional e pelo controle emocional dos bebês. Então, mães que passaram por altos níveis de estresse na gravidez, principalmente, nem foram tão altos, mas principalmente no primeiro trimestre da gestação, que se estressaram muito, tiveram um alto nível de cortisol, que impactou com mudanças lá na amígdala dos bebês.
E a amígdala é responsável pelo desenvolvimento emocional, pela estabilidade emocional. Tanto que quando a gente fala, né, sobre disciplina positiva em crianças maiores, a gente fala, olha, quando eles estão no meio do furacão, a amígdala deles não está pronta ainda para receber conversa com você. Não dá, tem que esperar baixar para depois conseguir conversar e você conseguir trazer aquela informação até a amígdala deles. É o controle emocional que eles vão desenvolvendo ao longo da vida. É a estabilidade emocional, o controle emocional. Então, nós sabemos que prejuízos na gravidez, estresse na gravidez, vai causar alterações na amígdala dos bebês, que sim, vai causar prejuízo emocional nesses bebês ao longo de sua vida. Um descontrole emocional. E isso pode se refletir, sim, em bebês mais estressados, bebês mais agitados, bebês mais irritados, que lutam e brigam mais durante o dia, com o sono também. Enfim, mas isso não é o fim da linha ali. A gente consegue reverter isso depois com a terapia comportamental. Então, céus, ó terra, eu passei estresse, por isso que é assim, vou aceitar. Não. A gente não aceita nada que pode ser mudado, né? A única coisa que não pode ser mudada é quando a gente sobe. E se você não subiu ainda, dá pra gente corrigir e mudar muito. Tem uma coisa que eu não sei se vocês já ouviram falar, que chama epigenética. Não é uma coisa, né? É um assunto. Chama epigenética. A epigenética, ela fala pra gente que o meio, o ambiente onde nós vivemos, crescemos e nos desenvolvemos, o ambiente tem um impacto tão forte na gente, no ser humano, que ele é capaz de nos mudar geneticamente e isso ser transmitido de geração para geração. Então, tudo que está ainda nesta terra é passível de mudança e é passível de melhora. Dá trabalho? Dá trabalho. Exige dedicação? Pra caramba. Comprometimento? Nem se fala. Mas nós temos como mudar. Base disso é o conhecimento, sempre. Então, voltando aqui, amarrando nossa situação em relação às grávidas, isso não é uma sentença. Se você passou por um estresse no começo, ok, a gente sabe que você tem impactos emocionais, bebê também, mas se você aprende desde a sua gravidez, desde o final da gravidez, desde os primeiros dias de vida do seu bebê, como, né, manejar o sono, como cuidar disso, você aprende a ter um bebê muito mais estável emocionalmente, sem fatores estressores. Para quem não sabe, o cortisol é um hormônio do estresse, é um hormônio altamente estressante. E aí, se você aprende a lidar com o sono, você diminui níveis de cortisol, porque você diminui a irritabilidade, certo? Dito isso, falamos um pouquinho da nossa primeira situação, né? Vou tentar ser breve, porque eu sei que vocês ficam agarradas aqui também. Mas qual que é a nossa segunda situação? E é uma situação que talvez mexa um pouco mais emocionalmente com a gente, porque a gente entendeu muita ciência agora, mas a segunda situação é a situação dos impactos, né, do bebê, como que o bebê sente, como que ele capta e como que ele sente as emoções que nós sentimos. Como que ele percebe e como que ele reage às emoções que nós manifestamos próximos a ele, tá? Isso a gente fala em relação ao neurônio espelho, tá? Os neurônios espelhos, melhor dizendo. Esses neurônios, tá, estão presentes em todos os bebês, estão presentes em várias espécies também, não só no ser humano, mas em outras espécies também. Isso foi sendo estudado, isso é mais recente, isso é da década de 90 para frente que começou a ser estudado sobre os neurônios espelho. Então é tudo um conhecimento muito novo, que se você está desatualizado, esquece, ninguém vai saber. E os neurônios espelhos, eles nada mais fazem do que permitir que você reproduza uma ação ou uma sensação, uma emoção de uma pessoa que está próxima a você. Então é isso que acontece com o seu bebê. O seu bebê, ele consegue, através dos neurônios espelhos, ele consegue captar o que você está fazendo, o que você está sentindo, através da sua ação, através das suas expressões faciais, através do seu tom de voz. Ele capta as suas emoções, a energia que você coloca naquela voz, naquele ambiente, naquela situação, ele capta e ele consegue refletir aquilo, ele consegue espelhar aquilo. Ele repete aquilo como você também. Então, é como se o seu bebê estivesse sentindo a mesma coisa que você está sentindo. Ele espelha as suas emoções. Isso é conhecimento relacionado aos neurônios espelho, certo? Então, eles são importantes? Muito. Eles são fundamentais para a nossa socialização. São os neurônios espelhos que quem foi que criou a gente aí acertou muito lindamente, tá? Ele nos deu o poder de nos relacionar com o outro. E ele traz pra gente, os neurônios espelhos trazem pra gente uma palavrinha que tá muito na moda aí, que todo mundo já ouviu e sabe, todo mundo falando,
que é a empatia. São os neurônios espelhos que são responsáveis por nos trazer empatia. E a gente escuta e todo mundo fala, e a empatia é muito bonito, a gente não vê muito por aí, porque as pessoas não sabem o que significa, né? Então eu trouxe para vocês como é que é a definição de empatia no dicionário. Empatia: ação de se colocar no lugar de outra pessoa. Aptidão para identificar com o outro, sentindo o que ele sente. Olha isso. Vou ler de novo, porque eu acho muito bonita a definição de empatia. Empatia: ação de se colocar no lugar de outra pessoa. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente. É isso que os neurônios espelhos fazem com o seu bebê. É sim, é lindo, né? O seu bebê tem empatia por você. Só que, se você tá no alto nível de estresse, se você tá brigando, estressada, reclamando, mal-humorada, indisponível emocionalmente, o seu bebê sente tudo isso. E ele reflete tudo isso da mesma forma que você. Então, às vezes, a gente olha e fala, o bebê tá estressado. Nossa, e aí o bebê me estressa e eu fico mais estressada. Ou seja, é outro looping de estresse. E toda vez que a gente está num looping de estresse, que a gente está brigando e o bebê brigando de volta, o que acontece? A gente volta para aquele looping lá de cima de liberar o cortisol. E o cortisol, ele é responsável pelo quê? Pela nossa vida, por estarmos vivos, acordados, despertos, reativos. É o hormônio que nos faz reagir. Se você tem um bebê com altos níveis de cortisol, você vai ter um bebê reativo, estressado, brigando, lutando contra o sono e não conseguindo manter o sono. Não conseguindo fazer a manutenção do sono. O cortisol, além de tudo isso, ele bloqueia alguns hormônios importantíssimos para o sono infantil, que nós vamos discutir lá na semana da maratona, lá na aula 2 da maratona do sono. Então é importante que a gente entenda isso. Porque senão o seu bebê vai ter sonecas curtas, vai acordar a noite inteira, vai passar com 2 meses o dia inteiro acordado. E no final das contas, cortisol lá em cima, todo esse estresse, a gente volta lá pro looping da primeira situação. Falta de conhecimento, insônia, estresse, depressão, alterações no desenvolvimento, gerando mais insônia e a falta de conhecimento, mantendo tudo isso daí. Então, qual que é a única forma que nós temos de quebrar esse ciclo? De acabar com esse prejuízo, tanto para o bebê quanto para a mãe? É através do conhecimento. Como quase todos os problemas no mundo, né? A gente resolveria com educação, com conhecimento. Né? Então, não adianta. Sem conhecimento, não tem mudança, não tem transformação. Conhecimento, orientação adequada, acompanhamento certinho, não tem erro. As coisas funcionam e as coisas fluem. E como eu disse ontem pra vocês, vou liberar vocês aqui um pouquinho agora. Como eu disse ontem pra vocês, se você já tá aqui, se você tá aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, se você tá aqui comigo acompanhando já o aquecimento da maratona do sono, você já está dando o seu primeiro passo. Você já está adquirindo conhecimento. Eu tenho certeza que a live hoje teve bastante conteúdo, teve muita coisa científica, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam e entenderam muita base de problema. Então, a nossa relação, o nosso emocional, ele impacta no sono do bebê? Ele atrapalha o sono do bebê? Sim, muito. Mas nós precisamos ter conhecimento, estudar, para que a gente consiga sair desse ciclo. E se nós já entramos no ciclo da insônia, se nós já estamos lá no ciclo, o bebê já adquiriu a insônia comportamental, nós já entramos nesse ciclo, meu amor, nós precisamos de conhecimento, estudar e aplicar para que a gente saia desse ciclo. E se nós ainda não temos o bebê aqui do lado de fora, se ainda estamos gravidinhas, se ainda estamos gestantes, temos que ter o conhecimento para que o bebê nem entre no problema, que ele nem comece, certo? O ciclo aí da insônia comportamental. Então, é muito, muito, muito importante que eu preciso que vocês sempre lembrem disso com muito carinho, muito mesmo, certo? Quem ainda tá aqui de paraquedas e caiu aqui sem querer, estamos no aquecimento da maratona do sono infantil. Quem não se inscreveu ainda, o link tá na bio. A bio é aquele nomezinho que fica lá embaixo do meu nome, né? Aquelas frases embaixo do meu nome, na página do meu perfil do Instagram. E entra nos grupos do WhatsApp. Pelos grupos a gente manda pra vocês avisos das aulas, conversa um pouquinho mais ali das coisas importantes da maratona e vai ser muito importante pra vocês. A Jace perguntou se com 14 dias já pode. Jace, desde o primeiro dia de vida, desde a maternidade, você já pode começar a aplicar a higiene do sono do bebê e outros pontos importantes, certo? Melina falou, agora entendi.
Agora entendi, Patinha Baby Lua chora muito. Deve ser porque é minha Baby Lua, né? Bonitinha. Tati, sua linda, um beijo. Meninas, olha só. Gravem isso pra vocês. O conhecimento, ele é transformador. Ele é transformador. Invistam em conhecimento. É muito lindo a gente ir lá e comprar um berço chiquérrimo, um carrinho de 2 rodas, 3 rodas, 5 rodas, que dobra, desdobra e vira uma minivan, mas a gente não investe em conhecimento. Então, foquem no que é importante pra vocês e pra saúde do bebê de vocês. Saúde da mãe e saúde do bebê. Todo esse mês das mães, nós estamos conversando sobre isso, nós vamos falar sobre isso, e esse mês, todo esse tema da nossa maratona vai ser: se você quer cuidar de um bebê, então cuide da mãe dele. Falei isso com vocês ontem e vou repetir todos os dias. Quer cuidar de um bebê? Cuide da mãe dele. Ô, Cleiton, seja bem-vindo. Tem meninos também. Meninos, meninas? Então, olha só. Gravem essa frase para a vida de vocês. Quer cuidar de um bebê? Cuide da mãe dele. Certo? Se você não cuida da mãe do bebê, você não está cuidando do bebê. Ó, lembrem, é um binômio. Juntinho ali, tá? Juntinho. Não tem como ser só o bebê e nem só a mãe. Tem que ter um equilíbrio. Combinado? Beijo gigante pra vocês. Fiquem com Deus. Muito obrigada pelo carinho, pela presença.